E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai explorar um lugar, digamos, um tanto quanto sinistro, é o Aokigahara, conhecida também como a Floresta dos Suicídios. Nossa, interessante essa escolha, Yeah. hein? A Aokigahara fica ali na base do Monte Fuji, o que por si só já coloca a gente num clima de mistério, né? É, com certeza. E esse mistério é tudo que a gente quer entender melhor. Mas antes de entrar nos aspectos mais, digamos, obscuros da floresta, queria entender um pouco da história da Aokigahara. Sei que tem um passado bem rico, né? Pois é, exatamente. Durante muitos séculos, essa floresta foi considerada sagrada, um lugar ligado à natureza, à espiritualidade japonesa, sabe? Era um local de reverência, onde as pessoas buscavam se conectar com o divino. Nossa, que contraste, né? De lugar sagrado para a Floresta dos Suicídios. Me explica como aconteceu essa mudança. É uma história complexa. A gente precisa voltar no tempo, lá para o período feudal japonês. Naquela época, a floresta também era palco de uma prática bem controversa, o bazuti. Em tempos de extrema dificuldade, algumas famílias abandonavam seus idosos ou enfermos na floresta para morrerem. Caramba, que pesado. É difícil imaginar uma situação tão extrema assim. Mas me diz, essa prática era comum. O que a gente sabe sobre ela? É difícil precisar a frequência, sabe? É, Mas o bazuti era uma realidade daquela época. E a Aokigahara, com sua vastidão, o isolamento, acabou se tornando um local propício para essa prática. É importante lembrar que o Japão feudal era marcado por condições de vida muito duras, né? Escassez de recursos, uma forte pressão social sobre as famílias. Em alguns casos, o abandono era visto como uma forma de aliviar o fardo familiar, garantir a sobrevivência dos mais jovens. Triste, mas era a realidade. entendo. É realmente um lado obscuro da história. E como a floresta passou dessa imagem já bem complexa para associação com o suicídio? A partir do final do século XX, Aokigahara viu um aumento significativo no número de suicídios em seu território. E essa triste realidade acabou criando um estigma em torno do local. Um estigma que se espalhou pelo mundo, né? É um assunto delicado, a gente precisa ter cuidado ao falar sobre isso, mas é importante entender essa parte da história da floresta. Sem dúvida. É um tema que a gente precisa tratar com muito respeito, muita sensibilidade. Mas, indo além dessa questão do suicídio, o que mais contribui para essa aura sinistra que envolve a Aokigahara? E que a torna tão diferente de outras florestas. A própria natureza da Aokigahara contribui para essa atmosfera, digamos, opressiva. A vegetação é extremamente densa, ela meio que bloqueia a luz solar, criando um ambiente escuro, silencioso. E o vento quase não circula entre as árvores. Nossa, já consigo imaginar. Aumenta a sensação de isolamento, como se você estivesse realmente perdido e sozinho ali. E essa sensação de estar perdido, de não encontrar uma saída, será que isso tem alguma relação com o estado mental de alguém que está pensando em tirar a própria vida? É uma pergunta interessante. A floresta, nesse sentido, pode ser vista como um símbolo da dor, do isolamento que muitas pessoas sentem quando estão lutando contra os seus próprios demônios, sabe? É como se a Aokigahara, com essa atmosfera densa, labiríntica, refletisse a confusão mental, o desespero que pode levar alguém a considerar um suicídio. Faz sentido, e a gente sabe que, infelizmente, essa associação da Aokigahara com suicídio acabou atraindo ainda mais pessoas em busca de um fim para suas vidas. É um ciclo bem triste, né? É uma realidade muito triste. Mas é importante lembrar que a Aokigahara, apesar de sua história, sombria, também é um lugar de grande beleza natural. E para muitas pessoas, essa beleza pode ser um convite à reflexão, à introspecção e até mesmo à busca por ajuda. Verdade, a gente precisa falar sobre isso, sobre a importância de procurar ajuda quando a gente está passando por momentos difíceis. A Aokigahara nos lembra que a vida é frágil, mas também que não estamos sozinhos nessa jornada. Exatamente. E essa conversa é sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar da gente, de cuidar dos outros. É essencial para que a gente possa mudar essa realidade e evitar que mais vidas sejam perdidas, seja na Aokigahara ou em qualquer outro lugar. Concordo plenamente. E falando em Aokigahara, além dessa atmosfera densa e opressiva, tem também toda a questão das lendas e histórias sobrenaturais, né? Muita gente acredita que a floresta é mal assombrada. O que você diz sobre isso? Essa é uma parte fascinante da história da Aokigahara. A cultura japonesa é rica em folclore, em crenças sobre espíritos. E a Aokigahara, com sua história trágica, se tornou um terreno fértil para essas narrativas, né? E quais são as lendas mais famosas? O que as pessoas dizem sobre os espíritos da Aokigahara? Bom, uma das crenças mais comuns é que os espíritos daqueles que morreram na floresta ainda vagam por lá, presos entre os vivos e o além, sabe? Dizem que esses espíritos, chamados de Yurei, podem influenciar os visitantes, atraindo-os para o fundo da floresta ou causando sensações estranhas. Yurei, que nome interessante. Explica melhor quem são esses espíritos, o que os torna diferentes de outros espíritos da cultura japonesa. Os Yurei são espíritos atormentados, geralmente associados a mortes violentas ou trágicas. Eles são retratados como figuras pálidas, com longos cabelos negros e vestimentas brancas. Vagam sem descanso em busca de vingança ou paz.
No caso da Aokigahara, acredita-se que os Yurei sejam almas que não conseguiram encontrar paz após a morte e que por isso permanecem presas à floresta, assombrando aqueles que se aventuram por suas trilhas. Nossa, que sinistro. E você acha que essas histórias têm algum fundo de verdade? Ou são só lendas para assustar os visitantes? É difícil dizer com certeza, né? A Aokigahara, com essa atmosfera densa, o silêncio opressivo, realmente desperta a imaginação. Cria um clima propício para histórias sobrenaturais. Mas independente da crença em fantasmas ou espíritos, é inegável que essas histórias contribuem para o fascínio, para o mistério que envolve a floresta. Com certeza. Elas aguçam a curiosidade e nos fazem questionar os limites entre a realidade e o sobrenatural. Exatamente. A Aokigahara coloca a gente diante do desconhecido, do inexplicável. E essa é uma das razões pelas quais ela nos fascina tanto. Nos faz querer desvendar seus segredos e entender o que se esconde por trás dessa aura de mistério. É verdade. E, pensando bem, essa busca pelo desconhecido, essa vontade de desvendar os mistérios da Aokigahara, talvez seja uma forma da gente tentar entender melhor a nós mesmos, nossos medos, nossas fragilidades. É uma ótima observação. A Aokigahara, com toda a sua complexidade, nos leva a refletir sobre a vida, a morte e tudo que está entre esses dois extremos. Nossa, essa foi profunda. Realmente, a Aokigahara nos convida a uma profunda jornada interior, mas ainda temos muito a explorar sobre essa floresta fascinante e complexa. Com certeza. Ainda vamos mergulhar em detalhes sobre a Aokigahara, desvendando mais mistérios e aprofundando nossa compreensão sobre esse local tão singular. Então, pessoal, prepare-se para a segunda parte do nosso mergulho profundo na Aokigahara. Fiquem ligados, pois ainda tem muita coisa interessante por vir. Até a próxima! E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na Aokigahara. Na primeira parte, a gente explorou um pouco da história da floresta, né? A transição de um local sagrado para associação com a morte, e a gente até falou sobre o Bazuchi, uma prática bem pesada do Japão feudal. Pois é. A gente viu como a Aokigahara é um lugar cheio de contrastes, uma história rica e complexa. Mas além de tudo isso, a floresta também é famosa por suas lendas, né? Histórias sobrenaturais. Com certeza. A Aokigahara é um prato cheio para quem gosta de histórias de fantasmas e mistérios. A gente já deu uma palhinha sobre os Yurei, mas acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais esse lado, digamos, sobrenatural da floresta. Sim, sim. Afinal, quem nunca sentiu um arrepiozinho ao ouvir histórias de florestas assombradas, né? E a Aokigahara, com toda essa aura de mistério, parece ter, sei lá, uma concentração especial de histórias sinistras, que as pessoas dizem que já viram, não sentiram por lá. Bom, além da crença nos Yurei, existem relatos de vários fenômenos estranhos que as pessoas dizem ter experimentado na Aokigahara. Mudanças repentinas de temperatura, por exemplo. Nossa. Outros dizem sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados mesmo estando sozinhos. Caramba, deve ser assustador. E os eletrônicos? É verdade que bússolas e celulares perdem o sinal lá dentro. Muita gente relata problemas com eletrônicos dentro da floresta. Bússolas que giram sem parar, celulares que perdem o sinal, GPS que fica desorientado. Mas espera aí, isso não pode ser explicado pela geografia do local. Afinal, a Aokigahara fica na base do Monte Fuji, um vulcão. Isso pode interferir nos sinais, né? Sim, a presença de minerais magnéticos no solo vulcânico pode interferir no funcionamento de alguns equipamentos eletrônicos. Mas para quem já acredita que a floresta é mal assombrada, essa explicação não é suficiente, né? Eles veem esses problemas com os eletrônicos como mais uma prova da presença de forças sobrenaturais. Entendi. É como se a floresta meio que alimentasse essas crenças, né? Criando um ambiente propício para que as pessoas interpretem qualquer evento em comum como algo sobrenatural. Exatamente. A Aokigahara, com essa atmosfera densa, o silêncio opressivo acaba amplificando a nossa percepção, aguçando os sentidos, despertando a imaginação. E nesse contexto, qualquer ruído estranho, qualquer sombra, qualquer sensação inexplicável pode ser interpretada como, sei lá, um sinal da presença de algo além do nosso entendimento. É, como se a floresta brincasse com a nossa mente, né? Nos levando a questionar o que é real e o que é fruto da nossa imaginação. É uma ótima maneira de colocar. A Aokigahara coloca a gente diante do desconhecido, do inexplicável. E essa é uma das razões pelas quais ela nos fascina tanto. Nos faz querer desvendar seus segredos, entender o que se esconde por trás dessa aura de mistério. Você mencionou que existem lendas específicas sobre a Aokigahara, né? Pode nos contar um pouco sobre elas? Claro, uma das lendas mais famosas é a do Yurei que atrai as pessoas para o fundo da floresta para que elas nunca mais encontrem o caminho de volta. É como se a floresta tivesse uma força maligna que se alimenta do desespero, da tristeza dos visitantes. Essa lenda me lembra um pouco a história do flautista de Hamelin, que atrai as crianças com a música dele para um lugar desconhecido. Só que no caso da Aokigahara, quem atrai as pessoas é um espírito vingativo. E o destino final não é um lugar mágico, mas sim a morte. É uma comparação interessante. Ambas as histórias exploram o nosso medo do desconhecido, né?
do que se esconde nas sombras. E no caso da Aokigahara, essa lenda do Yorei que atrai as pessoas para a morte acaba reforçando essa imagem da floresta como um local perigoso, um lugar onde a vida pode ser facilmente interrompida. E essa associação da Aokigahara com a morte acaba atraindo pessoas que estão em busca de um fim para suas vidas, né? Criando um ciclo vicioso. É como se a floresta fosse um imã para a tristeza, para o desespero. Infelizmente, essa é uma realidade. A fama da Aokigahara como um local propício para o suicídio acaba atraindo pessoas que já estão num estado de profunda fragilidade emocional. Que triste. Mas e para quem não acredita em fantasmas, em espíritos, o que é a Aokigahara tem a oferecer? Que é um lugar interessante para se visitar. Mesmo sem levar em conta as lendas, as histórias sobrenaturais, Aokigahara é um lugar fascinante do ponto de vista natural, sabe? A densa vegetação, as árvores retorcidas, as cavernas de lava e o silêncio quase absoluto, cria uma atmosfera única, contemplativa. É como se a floresta oferecesse um contraste, né? De um lado, a beleza natural, a paz, o silêncio. Do outro, a história trágica, as lendas sombrias, a aura de mistério. É isso, a Aokigahara é um lugar de contrastes, que nos desafia a confrontar nossos medos, nossas crenças, a nossa própria mortalidade. Verdade. E nesse sentido, a floresta pode ser vista como um símbolo da complexidade da vida, né? Um lugar onde a beleza e a tragédia, o real e o imaginário, o natural e o sobrenatural se entrelaçam. Concordo. A Aokigahara nos convida a refletir sobre a vida em todas as suas nuances, a reconhecer a beleza, a fragilidade da nossa existência. E a buscar um significado maior para a nossa jornada, né? Afinal, a Aokigahara, com toda a sua aura de mistério, nos lembra que a vida é um presente precioso, que cada momento é único. Sem dúvida. Acho que essa é a principal lição que a gente pode tirar da Aokigahara, de que a vida é um presente a ser valorizado, compartilhado, e que a compaixão, a empatia são as chaves para construirmos um mundo melhor. Mas antes de seguirmos para a última parte do nosso mergulho, achei importante a gente respirar fundo e processar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Verdade. A Aokigahara é um lugar que nos leva a refletir sobre questões profundas. É importante a gente dar tempo para absorver tudo isso antes de seguir adiante. Então, pessoal, preparem-se para a última parte do nosso mergulho profundo na Aokigahara, onde a gente vai explorar o lado mais humano da floresta e discutir a importância da saúde mental, da busca por ajuda. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na Aokigahara. A gente já explorou tanta coisa, né? A história, as lendas, a natureza, mas acho que está faltando a gente falar sobre um assunto, digamos, um pouco mais delicado. A associação da Aokigahara com o suicídio. Verdade, é um assunto difícil, sem dúvida, mas que a gente precisa discutir com respeito, com sensibilidade. A Aokigahara, infelizmente, se tornou o símbolo de desespero para muitas pessoas, e ignorar essa realidade seria um desserviço à nossa conversa. Exatamente, e a gente já tocou nesse assunto antes, mas acho importante a gente se aprofundar um pouco mais. Por que você acha que a Aokigahara se tornou esse ponto trágico? Esse local que atrai pessoas que estão no limite da dor? Bom, acho que a gente precisa olhar para a Aokigahara como um reflexo da nossa sociedade, sabe? A floresta em si não causa suicídio, mas ela se torna um palco para uma dor que já existe. Um sofrimento que muitas vezes é silenciado, ignorado. Entendi. É como se a floresta amplificasse a dor que já está presente, né? Dando a ela um espaço físico, uma materialização. E nesse sentido, a Aokigahara nos obriga a confrontar uma realidade que muitas vezes a gente prefere ignorar. Que essa saúde mental é tão importante quanto a saúde física e que o sofrimento psicológico pode ser tão devastador quanto qualquer doença. Exatamente. E a Aokigahara, por mais paradoxal que pareça, pode ser um catalisador para essa conversa. Afinal, ela nos obriga a confrontar a realidade da morte, né, e a refletir sobre o valor da vida. E como a gente pode transformar essa reflexão em ação? O que a gente pode fazer para ajudar a prevenir que mais vidas sejam perdidas, seja a Aokigahara, seja em qualquer outro lugar? Primeiro, a gente precisa estar atento aos sinais. Aprender a identificar quando alguém próximo está passando por dificuldades. Oferecer apoio, escuta, compreensão. Muitas vezes um gesto simples de carinho, de atenção, pode fazer toda a diferença na vida de alguém que está sofrendo. Verdade. Às vezes a pessoa só precisa saber que não está sozinha. Que tem alguém que se importa, que está disposto a ouvir, sem julgamentos. Mas, além desse apoio individual, o que mais a gente pode fazer? A gente precisa lutar para que o acesso à saúde mental seja uma realidade para todos, sabe? Terapia, medicação, grupo de apoio. É fundamental que as pessoas que precisam de ajuda profissional possam encontrar essa ajuda de forma acessível, sem estigma. Saúde mental não pode ser um privilégio. Tem que ser um direito de todos. E acho que a gente precisa desmistificar a busca por ajuda, sabe? Mostrar que procurar um psicólogo, um psiquiatra, não é sinal de fraqueza, mas sim de força. De amor próprio. Com certeza. Buscar ajuda é um ato de coragem. É reconhecer que a gente precisa de apoio para lidar com os desafios da vida. E falando em desafios,
Acho que a Aokigahara, com toda a sua aura de mistério, de tragédia, nos ensina que a vida é uma jornada, cheia de altos e baixos, e que a gente precisa estar preparado para enfrentar as tempestades. E que a gente não precisa enfrentar as tempestades sozinho. A Aokigahara nos lembra que a conexão humana é fundamental, que a gente precisa um do outro para superar os momentos difíceis. E para celebrar as alegrias da vida também. Exatamente. A vida é um presente precioso. E a Aokigahara, por mais sombria que seja a sua história, nos convida a celebrar esse presente. A valorizar cada momento. A construir um mundo onde a empatia, a compaixão, o cuidado com a saúde mental sejam prioridades. Que mensagem poderosa. Acho que essa é a principal lição que a gente pode tirar da nossa jornada pela Aokigahara. A de que a vida é um presente a ser valorizado, compartilhado. E que a compaixão e a empatia são as chaves para a gente construir um mundo melhor. E que a busca por significado, por conexão, é o que nos impulsiona para frente. Mesmo em meio às sombras, aos desafios da vida. É isso aí. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na floresta de Aokigahara. Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a mesma curiosidade, a mesma reflexão e, acima de tudo, a mesma vontade de fazer a diferença no mundo. Obrigado por se juntarem a nós nessa aventura. Até a próxima!